Vamos lá. Primeira pergunta. Ó. Com tantas dietas famosas e influenciadores promovendo regimes específicos, você acha que algumas dessas dietas são, na verdade, prejudiciais? Pergunta. Quais delas você nunca recomendaria e por quê? Vou compartilhar de novo. Com tantas dietas famosas e influenciadores promovendo regimes específicos, você acha que algumas dessas dietas são, na verdade, prejudiciais e quais delas você nunca recomendaria e por quê? Tá. Eu não recomendaria nenhuma delas. Ou seja, pessoal. Mas aí eu vou explicar o Claro, porquê. claro, exato. Tá? Sim. O que ocorre? Hoje, uma coisa que eu prezo muito na minha conduta é individualidade. Então, cada pessoa tem uma carga genética diferente, cada pessoa tem uma bagagem de vida diferente, cada pessoa é diferente de biotipo corporal, etc. E toda vez que a gente pega protocolos, dietas específicas, é como se tu colocasse todo mundo no mesmo saco. E isso é muito prejudicial, não só na questão da pessoa não ter resultados duradouros, de não conseguir manter os resultados, mas também na questão emocional, porque é um desgaste, entendeu? É um desgaste fazer, voltar, ficar naquele efeito. Então, tudo que foge da individualidade, eu sempre descarto. Então, hoje, eu prezo muito por essa individualidade. Então, cada paciente meu tem uma dieta específica feita para ele, pensada para ele, levando em conta as individualidades e as características dele. Então, sempre que a gente pega essas dietas prontas, essas dietas... 21 dias, não sei o quê, não sei o quê. Nada disso... E isso entra uma coisa importante também, né? De você a gente pensar... A sociedade, ela tá de cabeça para baixo, né? Sim, Essa é a verdade, né? Eu acho que os influenciadores, nesse sentido, eles fazem um desserviço. Eu também concordo contigo. Não todos, óbvio. Não, Claro. Claro. A gente pode botar todo no mesmo saco, Exato. né? Mas esses que maioria. fazem essas prescrições de dieta, botam no mesmo saco. Sim, tá sim. fazendo errado. Exato. Então, do jeito que está a sociedade hoje, o que as pessoas estão? Elas estão buscando recompensas rápidas. Sim. Então, o que é mais fácil? Tu comprar uma dieta que 21 dias vai te dar o resultado ou tu entrar num processo de 6 meses para ter o resultado? Entende? Entendi. E as pessoas estão viciadas nisso. As pessoas estão viciadas em aposta online, as pessoas estão viciadas em pornografia, estão viciadas em um monte de coisa que é prazer imediato. E as pessoas perderam o processo, o curtir o processo. E o que acontece? Toda vez que tu faz uma dieta de 21 dias, tu não viveu o processo. E se não viveu o processo, não vive transformação. É completamente precoce, né? E aí tu vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso é desgastante. Totalmente. Só que isso tem um impacto na saúde também. Sim. Cada vez que tu fica engordando, emagrecendo, tu vai prejudicando toda a tua parte do teu metabolismo, toda a parte metabólica é prejudicada. E como é pra ti, por exemplo, receber um paciente que já comprou o seca barriga, o seca não sei o quê? Recebo diariamente. Como é que é pra ti? Porque vai ter que criar um caminho pra pessoa, né? Claro que também se elas vão até te procuram é porque elas já foram frustradas por esses métodos todos, né? Mas por mais que muitas vezes elas são frustradas... Elas ainda têm a esperança que tu... Tipo, ele vai fazer uma coisa diferente. Exatamente. Então, hoje eu sempre, até por dar aula, eu gosto muito de explicar. Então, eu sempre coloco na mesa e explico os prós e contras, né? E mostro isso. Mostro que se a pessoa optar por esse caminho que não é o caminho certo, talvez ela tenha um resultado rápido, mas ela não vai conseguir manter. É impossível tu manter um resultado vindo de um emagrecimento de 21 dias, por exemplo. Então, é trazendo isso para a pessoa e mostrando para ela, né? E eu acho que é importante também as pessoas entenderem... eu sempre falo assim, tu comemorar os micro-resultados. Sim. Então, assim, cara, teu intestino está funcionando melhor, tu está dormindo melhor, tu está tendo mais poder cognitivo. Vai comemorando isso. Não foca só nos 60 quilos que tu quer chegar. Foca nos micro-resultados que tu vai tendo ao longo do processo. Então, fazer isso também com o paciente é legal, porque gera para ele Sim, vai querendo esse caminho. Uma estrada ali que ele sabe onde vai chegar. O problema dessa questão da internet é que eles já vão direto na questão, tu vai perder, a tua calça vai diminuir o número, essas coisas tudo aí. Querendo ou não, isso mexe com o imaginário da pessoa. Claro que sim. E ainda, eu acho que esse assunto é legal, mas ainda dentro dessa ideia dessas dietas malucas, enfim, esses protocolos já pré-fixado. Tu já teve algum caso que tu viu assim de pessoas que sofreram a consequência por essas coisas meio doentias assim? Com certeza. Enfim, o que pode ocasionar? Cara, tem várias assim, coisas... em últimas instâncias. Tem pra gente trazer assim. Tem várias coisas que pode ocasionar, tá? Tu pode prejudicar toda a parte hormonal, então os teus hormônios... Descontrole hormonal. Descontrole hormonal total. E se a gente pensar em hormônio, o hormônio manda em tudo.
Então, o segundo passo desse descompasso hormonal pode ser problemas emocionais, problemas, né, psicológicos, depressões, etc. Então, tu faz todo esse descompasso na saúde do paciente. E da mesma forma que tu pode também criar problemas com dietas extremistas ao contrário. Então, essas dietas assim, come um monte de gordura saturada, por exemplo. Pô, de repente o cara tá com uma dislipidemia, problema de colesterol, tá com placa, aí daqui a pouco tem um AVC. Tudo isso pode vir a ser desenvolvido através dessas más escolhas. Perfeito. Vamos para a segunda aqui. Ó. O ChatGPT hoje tá... Eu também tenho umas depois. Isso aí. Depois vai ter a Mônica GPT. Vamos lá. A indústria alimentícia lucra cada vez mais com alimentos rotulados como saudáveis. Em sua opinião, há manipulação na forma com que essas informações são passadas ao consumidor? Totalmente. Tá? Totalmente. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, a maior briga que nós temos é com os alimentos ultraprocessados, né? Então, os alimentos da indústria. E é claro, a indústria trouxe muitas coisas boas, né? Óbvio que sim, mas também trouxe muito de serviço. E qual é o problema? É que hoje tudo é mascarado. Então hoje tu compra um produto X acreditando que é um ótimo produto e aquele produto vai vir a causar mal para a tua saúde. Então hoje o problema da indústria é esse, né? E a indústria ela joga conforme o consumidor está fazendo também. Então, de novo, né? Hoje o que é mais fácil? Tu tirar, descongelar algo e comer ou tu parar, preparar durante 1 hora e tal? Tu descongelar, tirar e comer. Então hoje as pessoas elas acabam caindo nessa necessidade de coisas práticas e elas não tiram tempo para o que importa. Né? Então hoje eu sempre brinco com o paciente, tu não tem tempo de cozinhar? Não tenho. Quanto tempo tu fica no Instagram? Olha pra mim. Não tem. Se tu fica 1 hora no Instagram por dia, tu teria tempo pra... É falta de prioridade, né? E tem uma coisa assim, as pessoas falam, a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer. Cara, tu quer olhar pro teu futuro, olha os hábitos que tu tem hoje. O que tu desenvolve de hábito hoje vai te mostrar ali na frente. Vai estar lá. Vai estar lá. E a melhor dica que eu sempre falo é assim, desembala menos e descasca mais. Então, quanto mais orgânica, mais natural for a tua alimentação, melhor. Desembala menos e descasca mais. Interessante isso, né? Ó, mais uma aqui, depois a Mônica vai fazer, porque ela tá ali já. Eu tenho uma última também depois. Vai além, então. Terceira. Muitas pessoas... O ChatGPT, lembrando isso. Muitas pessoas afirmam que comer de forma saudável é caro e inacessível no Brasil. Isso é mito ou realidade? O que você diria para quem acredita que uma boa alimentação é só para quem pode pagar caro? Isso é uma batata quente, né? Perfeito. Não, ótimo, eu gosto de batata quente. Cara, eu discordo totalmente. Sim. Tá? Eu discordo totalmente. E aí outra coisa que é importante é a gente entender o que é o caro e o que é o barato. Porque se a gente pensar que sem saúde... O conceito das duas coisas. O conceito das duas coisas. Entendi. Porque se a gente pensar que sem saúde tu não faz nada, se tu me disser que é barato tu comprar um iPhone por R$2.000 e tu me disser que é caro tu gastar R$2.000 no supermercado, teu conceito de barato e errado está totalmente... relativo. Né? Então, hoje esse é o primeiro ponto. Hoje, se pegar, tem um iPhone 15 aqui por R$2.000. Todo mundo vai querer comprar porque está R$2.000. Então, quer dizer que o iPhone de R$2.000 vale mais que a tua saúde e a tua vida. Então, esse é um primeiro ponto importante de se pensar. Né? E o segundo ponto é que se tu pegar, por exemplo, alguém que come na rua, essa pessoa gasta muito mais comendo na rua do que comendo em casa. Agora, claro... Toda dieta ela tem que ser adequada à realidade do paciente. Então, assim, não precisa tu fazer dieta comendo salmão todos os dias, né? Mas hoje uma dieta boa é alimentos básicos. É arroz, é macarrão, é feijão, é carne, é frango, é peixe. Então, assim, hoje, se tu tiver a prioridade da tua saúde, fazer dieta não é caro. E digo mais, muitas vezes as pessoas acham caro fazer dieta porque não sabem o quanto vão gastar no futuro para consertar a sua saúde. Entendeu? E às vezes o mesmo povo que, por exemplo, acha caro fazer terapia, enfim, se alimentar bem, é o mesmo povo que não acha caro, por exemplo, comprar um celular, ter várias assinaturas, Netflix, Amazon, não sei o quê. Então, isso não é caro, mas... não. E eu entendi essa ideia. Eu faço mentoria... Porque a questão do caro é relativa à questão do benefício. Exatamente. É o teu mapa de vida. Exato. Eu dou mentoria para nutricionistas, né? E aí, às vezes, o ponto que sempre entra é quanto que eu cobro a consulta, né? E às vezes o pessoal tem medo de cobrar a consulta um valor, né, consideravelmente caro, né? Eu sempre falo assim, o iPhone custa R$15.000.
Teus pacientes vão lá e compram um iPhone de 15 mil reais. Tu acha que o iPhone vai levar mais vida, vai contribuir mais para a vida do teu paciente do que o teu trabalho? Não. Bom, então não precisa ter vergonha de então cobrar. não precisa ter vergonha. Então é isso, os conceitos eles estão muito deturpados. Então, ao mesmo tempo que um iPhone por 4 mil reais é barato, tu pagar um profissional, fazer uma terapia, que talvez te custe 2 mil reais no mês, não, aí é muito caro. Aí tu pega a gurizada, vai em festa, gasta 2 mil reais. Não, sabe? São conceitos que estão errados. E qual é o problema, né? Que a questão da tua saúde é um reflexo que normalmente tu vai ver no futuro. Não é uma dor que tu sente hoje. Sim. Entende? Entendi. Então, se fosse uma dor que o cara sentisse hoje, talvez isso fizesse ele se cuidar. Mas não, ele não vai sentindo, o tempo vai passando e lá na frente a conta acaba chegando. Perfeito. Agora é contigo, vai lá. Você tá assim com a pergunta? Sim. Então, eu queria conversar um pouquinho, porque há 6 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a estudar, eu particularmente mais, né, sobre a questão de alimentação dos nossos filhos, porque eles têm muitas restrições alimentares, tiveram dermatite atópica, etc. Então, nesses meus estudos aí, até pensei em cursar nutrição, porque achei muito interessante, né? Mas assim, Lucas, esses alimentos, por exemplo, o leite, tá? Essa polêmica do leite de vaca, do leite de caixinha, é saudável? Não é saudável? A gente vê muitas opiniões, muitos, né, posicionamentos dos profissionais. Então, tem aqueles que defendem e tal, e tem aqueles que dizem que não é legal, que é inflamatório, etc. O trigo, né? Ou glúten, na verdade. Essa questão do glúten, que há anos não era tão forte quanto é hoje na alimentação. Como é que é a tua posição? E o ovo, né? Não pela questão de como comer o ovo, mas do ovo que era o ovo lá que a avó produzia, das galinhas e tal. E hoje já não. Hoje você chega no mercado, aquelas ovos e ovos, né? Bandejas e bandejas. Esses 3 alimentos, o ovo, o glúten e o leite, qual que é a tua posição? Perfeito. A gente vive hoje um grande problema que é a polarização, né? Ou algo não serve para nada, ou algo serve para tudo e é a melhor coisa do mundo. Então eu sempre estou nesse meio termo, meio do caminho. Então, quando a gente fala de alimentos, qual é a unanimidade? Alimentos orgânicos sempre vão ser mais saudáveis. Então, se puder escolher um ovo orgânico, ele vai ser melhor do que o ovo da prateleira lá do supermercado. Então, isso não tem discussão, tá? Na questão do leite, especificamente falando, eu particularmente não sou um fã do leite de caixinha. Tá? Porque ele acaba passando ali por alguns processos, etc. Há um tempo atrás a gente teve vários casos de adulteração do leite, etc. Mas quer dizer então que tudo que é oriundo do leite faz mal? Não. Né? Então, o que eu sempre falo para o paciente? Quando que o leite, no caso a lactose, por exemplo, o glúten vai fazer mal? Quando o paciente tem algum problema com eles. Então, tem pessoas que vão sofrer muito na questão do glúten e lactose por terem intolerâncias a eles. Tem pessoas que não vão ter problema nenhum no consumo. Então, eu sempre gosto de analisar em cima da individualidade de cada paciente. Da mesma forma que, às vezes, as pessoas entram numa questão assim, vou cortar glúten, vou cortar lactose. Cara, semana passada tu comia pizza todo dia. Não sai do 0 para o 100 assim do nada, não vai ser sustentável. Então, tu também tem que saber fazer as mudanças step by step, devagarinho, passo a passo, fazendo o que tem que ser feito. Então, essa questão do glúten, lactose, ovos, etc., a gente sempre tem que analisar de quem a gente está falando. Então, sim, tem pessoas que têm que passar longe, que têm intolerâncias, alergias e faz muito mal, e tem pessoas que não vai fazer problema nenhum. Então, eu gosto sempre de bater em cima dessa tecla da individualidade. Entendi. Isso aí, não, eu tenho mais umas aqui. Eu tenho 2, tá? Duas e eu acho que uma que está aqui no YouTube. Aqui. Primeira. De modo geral, por que as pessoas não conseguem emagrecer? Quais seriam, na sua visão, os 3 maiores inimigos do emagrecimento? Tá, vou ler de novo. De modo geral, por que as pessoas não conseguem emagrecer? Quais seriam, na sua visão, os 3 maiores inimigos do emagrecimento? Tá. Vou começar com os 3 maiores inimigos, então, tá? Procrastinação, mentalidade e ambiência. Por quê? Hoje tem diversos estudos que fazem o seguinte, tu pega um paciente que tem uma genética de magro e coloca esse paciente num ambiente obesogênico. Esse paciente fica obeso.
Então, o ambiente ele é soberano à carga genética do paciente. Dificilmente ele consegue vencer. Dificilmente consegue vencer. Então, tu estar em um ambiente onde tem uma cultura de comida errada, etc., é muito difícil. Porque, eu digo assim, né, o exercício é 1 hora por dia. A dieta é 24 horas por dia. Então, a dieta é muito mais difícil que o exercício físico. E vão ter momentos que tu vai chegar em casa cansado, tu vai chegar em casa estressado, etc. E tu vai ter o escape na comida. Então, essa parte do ambiente é algo, né, muito importante. Mentalidade, porque teu organismo, o que tu faz é reflexo da tua mentalidade. E se não tiver uma mentalidade forte na questão de fazer o que tem que ser feito, de viver a mudança, viver o processo, também não vai ser sustentável. E procrastinação, porque é o problema que hoje 99% das pessoas têm do começo amanhã. Segunda eu começo. Não, hoje tem um aniversário para ir. Vou dar mais uma escapadinha. Vou dar mais uma escapadinha. E é o que eu sempre falo assim, motivo para escapar, sempre vai ter. Entendi. Então, se tu ficar procrastinando isso, tu nunca vai chegar no resultado que tu quer. Então, eu vejo que esses são os 3 principais. E o início era qual mesmo? De modo geral, porque as pessoas não conseguem emagrecer. E aí eu acredito que... Seja exatamente por isso. Seja isso, mas se a gente pudesse assim, trazer uma resposta mais macro, é porque as pessoas não conseguem emagrecer porque elas acham que o problema delas é só um peso ou só um emagrecimento de balança. E elas esquecem de todo esse restante que a gente falou nesses 3 elementos. Em tese, elas só querem reduzir a medida. Exatamente. E elas acham que esse é o problema delas. E esse não é o problema delas. O problema delas começa mudando mentalidade, começa a ambiência, fazendo o que tem que ser feito. E a constância para combater a procrastinação. Eu uso muito a frase do Dan, né? Do firme e constante. Firme e constante. Porque é isso. Tu tem que ser firme e tu tem que ser constante. Firme no que tu te propôs a fazer e constante de fazer todos os dias. Não tô com vontade, faz. Cara, criança faz o que é, adulto faz o que tem que ser feito. Faz. Eu tenho um último questionamento, que esse não está aqui, esse não é da inteligência. Tu também agora, o ChatGPT. Agora é o ChatGPT Gomes. A gente tem presenciado aí nesses últimos, última semana, não sei, daquela cantora, qual é o nome dela? Sertaneja, aquela que tá com problema. Tem uma, que ela tá um pouco magra. Alguém lembra o nome dela? De uma dupla sertaneja, né? Não sei se é a Maiara ou se é a Maraís. Maiara? Acho que é. Tomou uma medicação, aquela. Uma cantora sertaneja. Será que é Maiara o nome dela? Mas é dessa dupla. Tá, enfim. Qual delas? O Brasil todo está enxergando e está vendo que a mulher está literalmente assim passando por uma situação muito complexa, difícil. Não sei se tu chegou a acompanhar alguma coisa dela, enfim. Muito por cima. Mas enfim, o que a gente tem visto é que ela está com um complexo aí, não sei exatamente se é uma doença, o que é. Não se sabe. Mas ela tá bem magrinha, né? Tá muito magra, sei lá, tá com vários problemas, finge que come. Eu não sei se tu já pegou algum paciente assim, nesse sentido, porque a gente só falou agora da questão da obesidade, de alguém que, enfim, come demais. E agora, puxando para o outro extremo. Né? Qual é o problema dessa magreza excessiva, dessa coisa... acho que é anorexia, não sei como é que é. Agora eu passo isso para ti. Não, perfeito. Então, assim, os extremos, eles são muito ruins. Né? Então, quando a gente vai para o extremo da magreza extrema, se a gente pegar, por exemplo, as mulheres que têm percentual de gordura muito baixo, elas desenvolvem a amenorreia, que elas param de menstruar porque a parte hormonal entra em colapso. Então, os 2 polos são ruins. Eu até postei um vídeo esse dia no Instagram falando que a gordura ela não é ruim. A gordura tem função no nosso organismo. Então, ela, tanto para mais como para menos, ela vai ser um problema. Agora, desde que ela esteja em níveis adequados, tá tudo certo. Em relação a esse tipo de paciente, entra no que a gente chama de transtornos alimentares. Então, são pacientes que acabam desenvolvendo anorexia, bulimia e etc. Né? Esse é um tipo de paciente que eu não atendo. Sim. Então, sempre que eu recebo algum paciente nesse sentido, eu encaminho para algum colega que trabalhe especificamente com essa área. Porque, primeiro, não é a área que eu estudo, né? Sim. Segundo, tem diversos detalhes ali que são importantes. E é o que eu sempre digo, a gente não pode abraçar o mundo com as 2 mãos. Então, Exato. a gente saber ali onde a gente pode atuar, onde a gente não pode, é um ponto principal. Então, sempre que eu recebo nesse sentido, eu sempre caminho para outro. Com esses transtornos. Com esses transtornos alimentares, eu passo. Eu também acho que também ela teria que passar por vários profissionais, né? Não sei se de várias áreas. Psicólogo, nutricionista, médico, tudo, né? Seria uma equipe multidisciplinar para fazer esse cuidado. Sim.
Que maravilha, que conversa. É bom que a gente não precisa nem pagar. Ó. É isso aí, né? A informação foi feita para ser passada adiante. Seguinte, né? ó, nós vamos marcar toda semana contigo. Não, isso é um prazer. Nós temos uns minutinhos ainda, a gente quer saber se alguém tem alguma pergunta aí. Tem de aqui, repente, tem né? aqui Tem uma no pergunta YouTube. interessante. Tem aqui no Ó, você YouTube. tá vendo aí, ó. Até foi a Eliane Ribeiro. Vamos lá. Ficar muito tempo sem comer prejudica a nossa saúde? O tal do jejum intermitente, né? De repente. Acho que dá pra- né? dá pra De anexar repente, junto, será? isso. É. Tá, Eliane. Eu acho que é ali. Lá. É a nossa equipe aqui. Show. Nós todos estamos... Depois tu pergunta. Tá certo, não tem problema. O Matheus vai te perguntar, tem alguma dica de nutricionista para casar? Ele vai te fazer essa pergunta depois. É sério. Como casar? Tô brincando. Matheus é um amigão. Então, bom, primeiro a gente precisa entender o que seria esse jejum, né? Então, se a gente falar assim, fazer um jejum de semanas não é tão vantajoso assim para a saúde, né? Agora, se a gente fala, por exemplo, num protocolo de jejum intermitente, por exemplo, não tem problema nenhum, né? Então, o jejum intermitente nada mais é do que você distribuir ao longo do seu dia janelas de alimentação e janelas de jejum. O que é importante para quem faz, por exemplo, jejum intermitente? É ter uma dieta bem estruturada para o período de alimentação. Entendi. Então, o problema é quando as pessoas fazem o jejum e na janela de alimentação se alimentam de maneira errada. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Eu já entreguei jejum com chocolate, quase caí. Horrível. Então isso Horrível. tem que... Eu sei bem o que é isso. Tem que cuidar, né? Mas assim, a questão de jejum intermitente, fazer um jejum espiritual, 1, 2, 3 dias, isso não tem nenhum problema, assim. Mas tem Tá tudo benefício? tranquilo. Tem esse benefício que as pessoas estão falando? Tem. Quando a gente fala dos benefícios do jejum, isso é interessante, né? Questão de emagrecimento não faz diferença nenhuma. Tá? Então, se tu vai fazer jejum intermitente, ou tu vai ter uma alimentação fracionada, tu vai ter o processo de emagrecimento. O jejum ele se mostra muito interessante quando a gente fala de melhoras metabólicas, então melhora de metabolismo, de glicose, etc. E também em questão celular, de célula, então de regeneração de célula, etc. O jejum também é bem interessante. Então, quando a gente fala assim, aspectos de saúde, o jejum intermitente é uma ótima estratégia, assim. Mas também não significa que a pessoa que não consegue fazer jejum intermitente tem que se obrigar a fazer. Sim. Eu sempre Existem digo, outras maneiras de viver esse mesmo processo. Eu sempre digo que a aderência do paciente é soberana. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o que aquela pessoa consegue fazer dentro do escopo de vida dela.